Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A Proregiane espera, sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também. Hoje nós temos aula de correção, tá? Correção de geografia. E como toda aula de correção, a prova começa com uma mensagem. E ela diz o seguinte, tá bom? Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito, ou seja, aquilo que você faz diariamente, você faz com excelência, porque quanto mais você faz, melhor você faz aquilo, ok? Então hoje a prova vai fazer correção tanto do capítulo 1 quanto do capítulo 2, tá bom? Pra gente ganhar tempo, eu vou fazer a correção aí desses dois capítulos, para facilitar o acompanhamento de vocês também, tá bom, meus amores? Então bora lá. Capítulo 1, a formação do território brasileiro, é o tema desse capítulo 1. E a gente vai começar com as questõezinhas da página 31. Essa questão ela é muito tranquila porque é uma questão de observação, mas também que vai reforçar aquilo que a gente já trabalhava em sala, né, em vários momentos. O que é que vocês poderiam colocar aí como resposta para essa indagação, esse questionamento que é colocado aí no 1? Explique uma das razões que levaram Portugal a adotar o sistema de capitanias hereditárias no Brasil e aponte quais capitanias, né, prosperaram. Então, as capitanias que prosperaram, vocês sabem, né, tranquilamente, que foi Pernambuco e São Vicente. Foram as capitanias que conseguiram aí se sobressair e se desenvolver. O porquê, né, que Portugal adotou esse sistema? Para proteger o território nacional, né, para proteger o território aí que ele já tinha. Então, como o território era extenso e eles ficaram com medo aí de perder, eles criaram o sistema de capitanias, né, porque isso ia ajudar eles a administrar melhor. Então, esse foi o intuito aí, como a gente já comentou em vários momentos. Seguindo aqui, ele coloca, né, a questão 2, a centralização político-administrativa do Brasil colonial foi concretizada com a instituição aí do governo geral. Então, a gente tinha um sistema descentralizado, que eram as capitanias, e passamos para um governo centralizado, que foi o governo geral. A terceira questão é a questão de observação, e ele quer saber aí, né, observa a imagem, né, e expresse o seu significado. Cada um ia ter uma observação, mas aqui, né, trata tranquilamente do deslocamento do homem aí do campo, geralmente em sentido aí os pontos de mais movimentação econômica naquele momento. No caso, né, ele está mostrando aí Brasília ele chegando. Então, seria esse sentido de migrar, se deslocar. Era o ponto aí que essa imagem representa. Passando aqui, nós temos a questão do número 4. Ele quer saber como foi o nome do tratado, na questão número 4, tá bom? Que incorporou o Acre ao território brasileiro. Então, vocês lembram que eu trabalhei com vocês na questão dos principais tratados. E esse tratado que incorporou foi o Tratado de Petrópolis, tá bom? Então, esse tratado foi o tratado que incorpora o Acre, tá bom, ao território nacional. A quinta questão, já na página 32, ele coloca aí, né, que você teria que, em seu caderno, você ia observar o mapa do Brasil e teria que escolher aí um estado para você fazer a divisão em 2 e criar um novo estado e dar um nome a esse novo estado. É uma resposta 100% pessoal, que seria de localização e de justificação, né? Você teria que fazer a justificativa por querer essa escolha. E aí, pessoal, cada um ia fazer a escolha por um estado aí, tá bom? O capítulo 2 é o capítulo que fala os brasileiros e o seu espaço. Mostro aqui, né, a gente vai começar a corrigir, mas antes disso, eu lembro que no capítulo 1, a gente tinha uma quantidade de questões que eram questões de vestibulares, né, que seriam questões fechadas para somente marcar, né, você fazer a leitura e ir selecionando as alternativas corretas. Essa correção dessas questões, eu lancei gabarito, né, no grupo, porque eu já tinha feito a correção em sala com o pessoal do presencial e na aula interativa também com vocês, né, que estão no formato online. Então, fizemos essa correção, todos presentes, mas por via de dúvidas aí, né, eu também coloquei o gabarito oficial no grupo.
Capítulo 2, né? Então a gente vai agora para a correção desse capítulo 2 e eu quero que vocês observem aí, né, na página 54. A gente começa aí nesse capítulo 2 aí. E aí ele diz assim: sobre a construção do espaço territorial brasileiro, descreva a importância do bandeirantismo, ou seja, o processo, né, das grandes bandeiras, né, das entradas também. Só que ele pede somente a questão das bandeiras. Né? Por que esse processo de exploração foi tão importante para a construção do território nacional? E aí a gente precisa entender que foi o momento que eles conseguiram explorar de fato o território brasileiro, para saber o que se tinha, né? Inclusive depois do tratado, da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Então foi uma forma de conhecer e explorar o nosso território. Então foi uma forma essencial, tá bom? Foram expedições que exploravam, né, a partir de pessoas, né, particulares. E foi essencial. Questão 2, ele mostra aí um mapa e aí ele vai, né, demarcar o ponto A, a área A e a área B. E ele gostaria, né, que vocês tivessem aí colocado a informação de que atividade econômica mais acontecia, né, se concentrava nesse ponto A e nesse ponto B. Então, o ponto A, a gente tinha as drogas, né, do sertão, nesse momento aqui da história, né, que estamos colocando aqui, que era o século XVIII, tá bom? Então, o ponto aí de concentração no A seria essas drogas do sertão. Depois, né, momentos posteriores, nós tivemos aí o processo da exploração do látex, ou seja, da borracha. E o B, a pecuária, tá bom? Foi um processo aí que a gente teve também a exploração, né, acontecendo aqui nesse ponto B. Então, a pecuária foi o ponto central aí. Tranquilo? Bora lá? Então, continuando, a gente tem aí a questão de número 3. Essa questão de número 3, ela pergunta por que a produção de cana, né, a produção de cana e posteriormente do açúcar no Brasil entrou em decadência a partir do momento aí dessa produção aumentando aí nas Antilhas holandesas. Então, o que acontecia, gente? Com a técnica de produção dos holandeses nas suas possessões aqui na América começou a se desenvolver, né, e foi bem interessante, a nossa cultura acabou aí, né, entrando em decadência justamente por isso, porque, né, se tinha outros locais que estavam produzindo, né, e produzindo de uma forma até com uma qualidade maior. Então, a nossa produção, ela entrou em declínio, em queda, justamente por isso. Lembra que a Pro comentou, né, que o ciclo só era substituído a partir do momento que ele entrava em queda, declínio. Ok? Na quarta, ele quer saber por que nosso processo de colonização ficou conhecido como, né, a civilização dos caranguejos. E eu falei na sala porque a gente passou aí, né, praticamente um bom período do nosso processo de colonização somente no litoral. Então, se restringia ao litoral, né? O processo do pau-brasil, o processo da cana-de-açúcar, tudo isso ficando muito ligado à questão do litoral. E aí, por isso, a gente recebeu esse nome de processo de civilização, né, caranguejo, por conta realmente do litoral, que era o local que mais se apropriaram aí nesses primeiros, né, momentos aí da colonização brasileira. Tranquilo? Perfeito, né? Então, vocês vão lembrar desses nossos comentários. Na página 63, a gente começa com questões também que eu já corrigi com vocês, mas eu vou fazer a correção para deixar registrado aqui para, né, futuras dúvidas de vocês. A primeira questão refere-se ao processo aí, né, de como o Brasil estava no século XX. E vocês deveriam colocar aí verdadeiro ou falso. Gente, essas questões a gente comentou, né, ponto a ponto em sala de aula e no momento interativo também. Não é isso? Então, a prova só vai deixar registrado para que vocês confiram. Então, a primeira proposição seria falsa, segunda verdadeiro, né, terceira verdadeiro e quarta também verdadeira, tá bom? Então, é só para deixar registrado a título de registro mesmo. O sistema ferroviário brasileiro expandiu-se até a década de 1930. E nas décadas de 50 e 60 foram deixados em segundo plano. Ele quer saber quais foram as principais causas desse movimento aí. Justamente porque até a década de 30 a gente tinha o café como grande produto nacional. Né? Então o café ele era escoado como? A partir das ferrovias.
Depois que o café entra em declínio e a gente começa a industrialização, o processo de ferrovias não era mais necessário. E aí ela entra realmente em declínio, é deixado em segundo ou terceiro plano, e a gente tem um investimento no processo das rodovias, tá bom? Federais aí, nacionais. Tranquilo? Vocês lembram desse comentário? Então não tiveram dúvida aí para essa correção, né? E aí aqui a questão de número 3, o modal rodoviário é o meio de transporte mais utilizado no Brasil. Isso ninguém tem dúvida, né? Até brinquei com vocês a questão lá da greve dos caminhoneiros, porque afetou tanto. Porque o Brasil ele tem uma dependência muito grande da questão rodoviária. Então, quando as pessoas que circulam por esse meio param, a produção, o escoamento da produção todo para. Tá bom? Quais são as desvantagens, né? As vantagens do uso desse modal, né? Desvantagem, a vantagem. Esse modal aqui, ele tem uma flexibilidade de locomoção, porque você pode estar, né, usando vários meios, né, rodoviários aí para poder fazer esse processo. Só que isso é ruim quando o Brasil concentra, né, que é também o processo que acontece. Aí fica complicado. Mas há vantagens por conta da flexibilização, tá bom? Ou seja, é mais flexível, você pode utilizar aí de várias formas o modal rodoviário. Tranquilo? Quarta questão, como deveria ser a política de transporte no país, né, de dimensões continentais como o Brasil? Comentamos também em sala que deveria ter uma política mais diversificada, não ficando restrito somente a um modal, né, numa dependência tão grande somente de um modal de transporte. Então a gente tem que observar também isso. Aí, meus amores, já vamos para as questões da página 65. Que aqui ele coloca o nome de cidades e ele quer que vocês, né, digam qual é o principal ciclo econômico que caracteriza essas cidades, tá bom? Então, era uma questão de correspondência. Lembrando sempre que Ilhéus, ligado muito ao cacau, tá bom? Manaus, muita questão da extração da borracha. São Paulo, a questão do café, né? Isso aí ninguém tem dúvida. Vila Rica, mineração, e Olinda, a questão da cana-de-açúcar. Muito tranquilo, a gente conversou também nessa sala, né? Então fica muito fácil para vocês. Julgue a importância dos tratados de acordo internacional para a formação do território, né, do espaço territorial brasileiro. Foram essenciais, desde o tratado, né, de Tordesilhas, até o momento do Tratado de Petrópolis, que incorpora o Acre. O Brasil teve uma vantagem muito grande a partir desses tratados para poder ter o território na dimensão que a gente tem atualmente. Então, foi essencial. Acho que vocês lembram da nossa conversa sobre isso, né? Então, no mapa abaixo, identifique a atividade econômica na área verde. Então, observando aí, né, qual é essa atividade econômica, ninguém teve dúvida que foi aí o café, tá bom? Até por estar aí na região, né, sudeste, muito focando ali em São Paulo, também em Rio de Janeiro. Então, o café era o ponto aí de predominância dessa atividade aí nessa área em destaque. Tranquilamente aí vocês fizeram. A quarta questão é a questão do verdadeiro ou falso, que a gente também comentou, e onde o A é verdadeiro, B falso, C também falso, D também falso e A é verdadeiro. O comentário a gente já fez também, né, na correção nos dois momentos, tá bom? Realize uma pesquisa sobre a importância da união das coroas, né, ibéricas para a formação do território brasileiro. Foi fundamental, porque foi a partir desse momento que o território brasileiro se fundiu, né, que foi quando Portugal e a Espanha se juntaram aí, né, e aí é o momento que tem a primeira vez, né, que a gente já tem um território aí colocado bem parecido do que ele é hoje, tá bom? Foi esse momento de união dessas coroas ibéricas, ok? Aqui é uma questão de observação, ele quer que vocês, né, de acordo com as atividades que ele coloca aqui, né, a cafeicultura, a mineração, a monocultura da cana, né, o extrativismo da borracha, ele quer que você coloque nas cidades onde isso, né, aconteceu e remonta àquela questão que a gente fez anteriormente, né, que tinha que ligar. Então, muito fácil, né? Então, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Manaus seria a ordem aqui, de acordo com as atividades que ele vai colocar aí, né, na sequência, né, inclusive de acontecimentos mesmo, tá bom? Então, muito tranquilo aí, acontecimentos históricos.
que é também o que ele pede na questão. A questão número 7 era somente uma questão de marcar, tá bom? Da FUVEST, né? Que também é questão de vestibular, onde a alternativa A seria a alternativa correta. Comentamos também em sala o porquê, não é isso? Então, não teremos dúvida com relação a isso. Essa questão de número 8 era para você observar quais são os ciclos, a partir das imagens, que colaboraram aí para o processo, né, de expansão do nosso território. Né? Quais são os ciclos econômicos que tiveram aí ponto central. E ele queria que você escolhesse a única que não faz parte desses ciclos econômicos. A única imagem que não faz parte desse processo, né, de construção do território brasileiro vai ser a E, porque se refere à industrialização. No processo da industrialização, a configuração espacial do Brasil já estava consolidada. As demais atividades, não. A gente tem uma referência, mas a indústria já pegou o Brasil com a configuração atual. Tranquilo? Então, acho que não ficamos com dúvida em nenhum ponto dessa correção, tá bom? Aproveita, relembro mais uma vez que a gente fez a correção de outras questões do capítulo na sala de aula, né? E também no momento online. Ok, meus amores? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.